Boas-vindas ao meu canal de podcasts com IA. Meu nome é Marcelo e cada episódio trará reflexões interessantes baseadas em um livro. Espero que apreciem o conteúdo. Uhum. A consciência, né, é um daqueles mistérios que, nossa, deixam a gente pensando. De onde será que vem essa sensação de eu? Quer dizer, como que o cérebro, que é, bom, matéria física, né, como ele cria essa experiência toda subjetiva da mente? Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo aqui, olhando as ideias do Antônio Damasio, daquele livro E o Cérebro Criou o Homem. A ideia é tentar desvendar um pouco, sabe, os mecanismos biológicos que podem estar por trás da nossa consciência, do nosso sentido de self. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira ideia dele já é meio contraintuitiva, né? Que a mente não é algo separado, assim, etéreo. Não, ela emerge direto da nossa biologia, do corpo funcionando. E o ponto de partida para isso acontecer é uma coisa bem fundamental: a necessidade básica de regular a vida. O Damasio argumenta que tudo começa com a homeostase, sabe? Aqueles processos automáticos para manter o equilíbrio do corpo. Isso existe até, sei lá, em organismos unicelulares. Esse ímpeto para continuar vivo vem antes de qualquer consciência. Exatamente. E o fascinante aqui é como essa necessidade vital, como ela se conecta com a ideia de valor biológico. Quer dizer, aqueles estados do corpo que são bons para a sobrevivência, que estão ali na faixa ideal de funcionamento, eles são a raiz do que a gente depois, com cérebros mais complexos, sente como prazer, como bem-estar. E o contrário também, né? Os estados que ameaçam a vida geram dor, mal-estar. Essa é a base biológica lá no fundo do que nos motiva, do que a gente valoriza. Nossa, então, tipo, o bem e o mal na raiz mesmo começam como sinais do corpo, falando se a vida tá indo bem ou mal? Que perspectiva! E o que me pareceu, assim, realmente surpreendente na leitura é onde essa construção da mente consciente começa. Não é onde a gente imagina logo de cara. Pois é, porque intuitivamente a gente pensa logo no córtex cerebral, né? A parte mais complexa, digamos. Mas a proposta aqui é que a base, os primeiríssimos lampejos de ciência, o que ele chama de sentimentos primordiais, eles surgem no tronco cerebral, que é uma estrutura bem mais antiga, fundamental mesmo. Aí que forma o tal proto-self. No tronco cerebral, para aí. Isso muda bastante coisa. Eu sempre imaginei a consciência como algo lá do topo, das partes mais sofisticadas. E como é que isso se desenvolve a partir daí, então? Como chega no que a gente experimenta? Bom, a ideia é que são níveis de self que vão se construindo, sabe? Um sobre o outro. O proto-self seria essa sensação bem básica, não consciente ainda de existir. Ela vem do mapeamento constante que o tronco cerebral faz do estado do corpo. Aí por cima dele surge o self central. Esse já está ligado à interação com o ambiente, com objetos, eventos, gera o sentimento do que acontece. Uma consciência mais do aqui e agora. E por fim, tem o self autobiográfico. Esse sim, construído com base na memória, na linguagem, é o que permite ter uma identidade, uma história pessoal, pensar no futuro. Mas olha, é fundamental entender que são processos dinâmicos, não são coisas fixas lá no cérebro. A subjetividade mesmo, essa sensação de ser o dono da experiência, ela surge quando o cérebro consegue, digamos, inserir esse conhecedor, o self, dentro da mente. Entendi. Faz sentido essa construção em camadas. E nesse processo todo, os sentimentos parecem ser chave, né? E aqui, pelo que eu entendi do Damasio, ele faz uma distinção bem clara. Não são só as emoções, tipo medo, alegria, que a gente expressa para fora, mas os sentimentos como a percepção que a gente tem desses estados internos do corpo, como se fosse um painel de controle interno, é isso? Precisamente. Os sentimentos são, digamos, a leitura consciente desses mapas que o cérebro está sempre fazendo do estado do corpo, momento a momento. E esses mapas são as imagens mentais, que não são só visuais, né? Podem ser sons, dores, prazeres, sensações viscerais, é tudo isso que compõe a nossa experiência. Os sentimentos, então, informam a gente sobre como a gestão da vida está indo. Hum.
Essa ideia da consciência sendo construída assim em camadas e dependendo tanto desses mapas do corpo, talvez explique por que ela não é uma coisa tipo liga-desliga, né? Tudo ou nada. Exato. Ajuda muito a entender aquelas situações onde os componentes da consciência, tipo estar acordado, vigília, ter pensamentos, mente, e se sentir o agente, self, parecem se separar. Os exemplos que ele dá no livro são bem ilustrativos, né? Aquela recuperação meio confusa depois de uma concussão, por exemplo, ou agir meio no automático depois de certas crises epilépticas, ou até o estado vegetativo, onde pode ter alguma atividade cerebral, mas sem consciência aparente. E a anosognosia, que é impressionante. A pessoa não reconhece a própria paralisia. Isso mostra como a nossa experiência normal unificada é, na verdade, uma construção bem complexa e até frágil. É verdade. Essa coisa da construção me lembra também o papel da memória, que você mencionou para o selfie autobiográfico. O livro bate nessa tecla de que a memória não é tipo uma gravação fiel, né? É mais uma reconstrução constante. Como naquele exemplo que ele cita da pessoa com trauma que ouve um trem e aquilo dispara a memória de tiros. As coisas se misturam. Sim, a memória é crucial para o selfie autobiográfico. E ela funciona assim mesmo, não como um vídeo. É mais como remontar peças, sabe? Pistas evocam fragmentos que a gente junta para formar a lembrança. Esse exemplo do trauma mostra bem como partes de uma experiência podem ser reativadas e às vezes recombinadas, moldando a nossa história pessoal. Então tá, juntando as peças dessa perspectiva toda, a consciência não seria um dom misterioso vindo de fora. Seria um fenômeno biológico que emerge da necessidade básica de sobreviver, construído em etapas pelo cérebro, começando lá no tronco, baseado nesses sentimentos que espelham o nosso estado interno e que culmina num self, capaz de ter uma história, uma perspectiva única sobre o mundo. É isso. Exatamente, essa é a essência da proposta. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Que deriva dessas ideias. Se a consciência surgiu como uma ferramenta biológica para ajudar a gente a gerenciar a vida, mas ela acabou nos dando essa capacidade incrível de refletir sobre nós mesmos, sobre o universo, de criar cultura, arte, ética e, de certa forma, até de ir além da própria biologia que nos criou. O que isso significa para nós? Como essa autoconsciência toda molda a nossa vida e o futuro que a gente pode construir? Fica aí algo pra gente pensar. Inscreva-se no canal e, se gostou, compartilhe e deixe seu like.